Fala investidor e investidora, beleza? Hoje eu vou falar sobre um tema que surgiu entre dois canais, mais especificamente sobre o valor patrimonial do MXRF. Então, se você acompanha o Kiko do Dicionário do Investidor, então o Maicon do canal Viver de Renda, você provavelmente viu que eles lançaram esses vídeos por esses dias e teve uma discussão sobre o valor patrimonial, né? Mais especificamente, se você não viu, o Maicon disse que o MXRF destruiu o patrimônio dos cotistas quando ele abaixou o valor patrimonial do fundo, né? E o Kiko defendeu o MXRF, falou que não foram as emissões que abaixaram o valor patrimonial, né? E sim a precificação dos ativos da carteira do MXRF. Então, que o MXRF nessa época aqui especificamente não estava diluindo os cotistas e assim os cotistas não estariam perdendo dinheiro e ele defendeu a subscrição do MXRF nos dias de hoje. Então, quem está certo nessa história, né, pessoal? Eu vou aqui respeitosamente dar a minha opinião. Eu procurei muito no Clube FI e nos relatórios antigos, então estou bem certo de que o que eu vou falar aqui é verdadeiro, mas procurem os fatos vocês também. Não confiem em mim, né? Procurem os relatórios e tomem sua opinião baseado nisso, sempre. Valeu? Bora lá pro vídeo então. Pessoal, então vamos primeiro separar nos dois pontos de interesse aqui em 2017, que foram esses dois pontos que houve queda do valor patrimonial, né? Vamos começar pelo último, né? Mas primeiro é importante frisar que realmente não teve emissão nessa época, então não foi uma emissão abaixo do valor patrimonial que fez o valor patrimonial por cota do fundo abaixar. Então foram outros motivos mesmo. E vamos começar pelo mais recente, né? Esse de novembro para dezembro para janeiro de 2018. Eu procurei bem a fundo no Clube FI e procurei nos relatórios gerenciais antigos também. E vou ser sincero com vocês, demorei a achar isso, não consegui encontrar direito nos relatórios gerenciais. Aí eu resolvi apelar para os informes anuais de contabilidade, né? E aqui a gente consegue ver e aqui a gente consegue ver o valor contábil dos ativos que tinham no fundo naquela época. Então pessoal, o Kiko ele tinha falado que poderiam ser três fatores que poderiam ter reduzido, né, o valor patrimonial do fundo naquela época. Um seria os fundos imobiliários, que teriam talvez desvalorizado no valor de mercado naquela época. O segundo seria pela precificação dos CRIs que ele possui em carteira, por serem indexados ao CDI. Naquela época a taxa de juros caiu bastante, então o preço dos CRIs teriam caído e resultado no valor patrimonial do fundo menor. Outro motivo que ele deu foi que poderia ter havido alguma desvalorização no desenvolvimento do fundo, né? Porque o fundo investe em desenvolvimento também. Então vamos separar aqui, né? No informe contábil a gente consegue perceber que, na verdade, os fundos imobiliários que ele investia na época tiveram valorização e não desvalorização. Então, não foi um investimento em fundo imobiliário que desvalorizou o valor patrimonial na época. Agora, especificamente sobre os CRIs da carteira, né, que são esses códigos aqui, provavelmente. ah, Esse é um tema mais complexo porque existe mais de uma maneira de você precificar o CRI da carteira de um fundo de CRI. Inclusive você consegue ver aqui, ó, os certificados de recebíveis imobiliários CRI, onde esses são marcados na curva ou a mercado, conforme ágio ou deságio do papel, conforme o manual de precificação da XP. Então tem dois métodos de você avaliar o preço de um certificado de recebível imobiliário. E aqui no informe contábil você percebe que não teve uma desvalorização ou valorização dos CRIs. Então eu realmente não sei como é que eles estavam precificando na época, mas assim, aparentemente não houve valorização ou desvalorização por causa dos CRIs da carteira, a não ser que eles não tenham mostrado aqui no informe contábil por algum motivo. Mas, se você for olhar nos relatórios posteriores, né, do MXRF,
Esse aqui, ó, de 2018 ainda não tem também a precificação, mas esse de 2019 já já precifica diferente, tá vendo? Já tem um percentual de valorização e desvalorização dos CRIs da carteira. Então aqui realmente faz sentido o valor patrimonial ter sido alterado pelos CRIs da carteira, mas naquela época eu acho que não faz sentido não. Agora, vamos pro terceiro ponto aqui que o Kiko falou, que eu acho que ele acertou nesse caso, que foi a parte de desenvolvimento que a MXRF investe, né? Ao contrário dos CRIs, né? Que os CRIs aqui, se você for olhar, ó, valor justo nos termos da ICVM 516, está aqui tudo não, não, não. Se você for ver os imóveis de desenvolvimento, realmente eles tiveram alterações de valor contábil aqui nesse período. Esse especificamente aqui, CRV Construtora Terra Mundi Jardim SPE, né? SPE é uma sociedade de propósito específico. Ela teve uma desvalorização de 57%, né? Eu fiz as contas aqui, anteriormente ela valia 18 milhões, então ela desvalorizou 10 milhões nesse período, então realmente pode ter sido isso que reduziu o valor patrimonial do fundo, né? Na época ele tinha cerca de 300 milhões em patrimônio líquido. E aí eu fui olhar melhor no relatório mensal, eu dei um Ctrl F aqui em valor patrimonial no relatório de janeiro de 2018 e aí eu encontrei isso aqui, pessoal. Nesse gráfico que compara aqui o valor de mercado da cota com o valor patrimonial da cota mais os rendimentos, compara também com o IFIX, né? A gente vê que o valor patrimonial nessa época aqui, esse relatório aqui é de janeiro de 2018, nessa época aqui ele caiu bastante, repentinamente, né? Foi justamente nessa época aqui, ó, que o valor patrimonial caiu de 10,35 para 9,95 e depois para 9,48, justamente nesse ponto aqui. E aí, aqui nas letras miúdas, a gente vê uma explicação sobre esse valor patrimonial, olha. Diante da disparidade entre o valor de mercado e o valor patrimonial da cota, decorrente basicamente de assimetrias na precificação de ativos imobiliários, SPE, né, as sociedades de propósito específico, que bate com aquilo ali que eu tinha achado atrás, que compõe a carteira do fundo, foi incluído o valor patrimonial da cota mais rendimento no comparativo de rentabilidade, né, justamente para mostrar aqui que houve essa queda nesses 2 meses. Então, pessoal, provavelmente foi um investimento em desenvolvimento aí que deu meio errado, né? Aí eu fiquei também curioso para saber o que era especificamente. E aí eu fui olhar os relatórios de hoje, ver se eu encontrava alguma coisa sobre isso. E eu encontrei aqui no relatório de janeiro de 2021, dei Ctrl F aqui por terra, né? Que é justamente isso aqui, ó, construtora Terra, Mundi, Jardim SPE. E cadê? Procurei terra aqui. Aí tem aqui essa explicação, olha, o Maxi Renda exerceu seu direito de venda na participação put, né, opção de venda, em SPE, Sociedade de Propósito Específico, referente ao empreendimento Terra Mundi América SPE SA, Sociedade Anônima, com sede na rua C4, blá blá, Jardim América, localizado no município de Goiânia. O referido empreendimento é composto por 288 unidades residenciais e 299 unidades comerciais, totalizando 39 mil metros quadrados. O Maxi Renda detinha até o exercício da PUT 87,52% do capital social da SPE em razão do não recebimento de valores que a gestão do Maxi Renda entende serem devidos. Então foi ajuizada uma ação de execução contra os sócios no empreendimento. O referido processo tramita na Vara Civil de Goiânia. Em função do exercício dessa PUT, zeramos a participação do fundo na SPE e, em contrapartida, contabilizamos um contas a receber, né, no valor da PUT contra os sócios do empreendimento. Por fim, provisionamos integralmente o contas a receber. Então foi isso que aconteceu com esse empreendimento, né? A gente sabe que investir em desenvolvimento é um pouco mais arriscado, então isso é uma das coisas que dá uma apimentada na carteira do MXRF. Eu
pessoalmente gosto mais de investir no outro fundo da XP de crédito imobiliário, né, o XPCI, justamente para separar essas coisas. Não gosto de misturar essas coisas, mas eu não tenho tantas informações sobre o que aconteceu nesse empreendimento, então o cotista do MXRF tem que ficar ligado nessas operações de desenvolvimento, que podem dar muito certo, mas também contém um risco de dar errado, né? Mas então, pessoal, vamos agora para o outro ponto de interesse, né? Esse um pouco anterior, aqui em fevereiro, de fevereiro para março, abril de 2017, né? E aí, pessoal, eu comecei a pesquisar sobre o assunto, né? Tentei achar no Status Invest o que poderia ter acontecido, se tinha sido alguma emissão e tal. E eu olhei aqui nesse ponto, né, de abril para maio, que houve um aumento de patrimônio líquido. Então, inicialmente eu tinha pensado que tinha sido alguma emissão que aconteceu, que aumentou o patrimônio do fundo. E aí teria reduzido o valor patrimonial por cota. Mas, e aí qual que é o problema, né? A gente não encontra essas subscrições antigas aqui no site do Status Invest. Então eu fui procurar lá nos confins do Clube FI e descobri que na verdade não foi uma emissão mesmo que houve no MXRF. Na verdade foi uma fusão entre dois fundos da XP, o XPGA e o próprio MXRF. E aí eu encontrei alguns posts aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse post aqui antigo do Clube FI feito pelo Nestor mostra o que aconteceu aqui com essa junção, né, do XP Recebíveis com o Maxi Renda, né? E aí vira o Maxi Renda pós incorporação. O valor patrimonial na época não era desdobrado aparentemente, era 103,9 ou tinha acabado de ser desdobrado, alguma coisa assim. E e aí juntou com o XP Recebíveis, né, o XPGA, e aí formou esse valor patrimonial novo aqui. Se você for olhar no Funds Explorer, o valor patrimonial aqui bate, entendeu? Então acho que foi isso que aconteceu. E aqui quando juntou os dois patrimônios, né, o MXRF tinha 14% em cotas do XPGA, então também foi patrimônio que não pôde ser contabilizado duas vezes aqui no patrimônio líquido do fundo. Tanto que o Nestor aqui estava desesperado, que sumiram 14 milhões, mas na verdade não sumiu não. Lembrando, né, pessoal, que o valor patrimonial por cota em um fundo imobiliário é a divisão do patrimônio total do fundo, né, o patrimônio líquido, sobre o número de cotas que o fundo tem, né? Esse é o valor patrimonial por cota. Então a gente vê aqui né, nesse pós-incorporação, ah, que é a divisão, né, do patrimônio total do fundo pelo número de cotas dá esse valor aqui patrimonial unitário de cota de 10,41, que foi justamente mais ou menos aqui esse valor que está aqui em abril, maio, né? E aqui é um segundo ponto que aconteceu, né? Quando tem a junção de dois fundos, na hora de fazer a proporção de de contabilizar assim, né, quanto que cada cotista vai ter de cota do fundo, às vezes os valores não batem certinho. Então, alguns cotistas receberam uma parte do dinheiro de volta em amortização, né? Quando você amortiza esse valor, acaba que abaixa o valor patrimonial do fundo, mas na verdade, nesse caso, o cotista recebeu esse dinheiro de volta, né? Ele não perdeu esse dinheiro. Deixa eu mostrar aqui de novo, né, o que aconteceu com o patrimônio líquido. Foi justamente nessa época e foi justamente nessa época aqui também que caiu o valor patrimonial, né? Lembrando que essa é a minha opinião, eu não estou querendo aqui criticar ninguém, eu só queria entender com vocês o que aconteceu aqui nesse período. Eu acho que deu para explicar um pouco melhor e espero ter ajudado. Você está aqui no canal Passos do Investidor e até o próximo vídeo.